Fala, meu povo do Opinião Esportiva, penúltimo episódio da nossa série Fórmula 1, a história. Chegamos na década de 2010, a última década completa da Fórmula 1. E vamos falar porque aqui é que entra DRS, aqui é que entra Driver to Survival. Aqui a Fórmula 1 tem a cara de Fórmula 1 que a gente conhece na televisão. Então, roda a vinheta pra gente falar sobre os anos 2010. E vamos recapitular os anos 2000, a década mais segura da Fórmula 1, a única década até hoje completada sem nenhuma fatalidade entre os pilotos. Esperamos novamente que a década de 20 se torne a segunda década, está se caminhando para isso. A década de 2000 entra com as corridas no Oriente Médio, com as corridas noturnas, é introduzido o Q3 e os pneus únicos, Bridgestone e agora Pirelli, mas tudo pareceu nos anos 2000 que estava se encaminhando, mas para ficar igual hoje, mas faltava um detalhezinho ou outro. E é esses detalhes que faltavam para a Fórmula 1 ter a cara de hoje que entram nos anos de 2010. Boa parte deles, né? Então, vamos para o próximo capítulo. Vamos falar da estrutura do campeonato. Ele não muda quase nada. Há tentativas de mudanças. Em 2014, se cria o regulamento de que a última etapa vai valer o dobro de pontos. Isso é feito para impedir um título antecipado. Dura um ano, os pilotos não gostam, não muda praticamente nada. Fica uma falsa sensação de decisão, porque era para o Hamilton ter sido campeão uma etapa antes, por conta dos pontos dobrados, vai para a última etapa, o Hamilton ganha o campeonato, mas fica um sentimento de que não é justo e que quase ocorreu uma injustiça. Então isso sai. Em algum ponto da década se pensou em criar um sistema de eliminação, muito parecido como é nos videogames, por exemplo, no próprio Fórmula 1 Race Stars, jogo da categoria feito imitando o Mario Kart ali nos anos 2000, e acaba não dando certo, dura duas provas e volta para o sistema criado lá em 2006 de Q1, Q2 e Q3. Então, a estrutura da Fórmula 1 nos anos 2000 ela vai ter uma grande mudança dos anos 2010, que é o sistema de pontuação. Porque é agora que os 10 carros passam a pontuar. É aqui nessa década, mais precisamente no primeiro ano dela, em 2010, que passa ao primeiro colocado fazer 25 pontos. Esse sistema de pontuação, do primeiro fazer 25 e o décimo, até o décimo colocado, está na ativa até hoje. O que vai mudar são os sistemas de sprint, que é criado agora nos anos 2020, na década de 20. É criado o sistema de sprint. E tem a volta mais rápida que volta num ponto, depois cancela. Mas esse sistema de 10 pilotos é o sistema atual de uma corrida tradicional, usado até hoje. Essa é a grande mudança na estrutura dos anos 2010. Porque de resto a gente continua tendo corrida na Europa, continua tendo corrida na América do Sul e do Norte, continua tendo corrida na Ásia, corrida na Oceania, continua tendo corridas noturnas. Não tem no calendário da Fórmula 1 nada de novo aqui. Mesma coisa, mesma situação. Por isso que eu falei lá no vídeo dos anos 2000 que a Fórmula 1 com cara atual começa lá. Porque nos anos 2010 vai só se aperfeiçoando o que já foi criado nos anos 2000, no termo de estrutura do campeonato. Claro, vai ter inovações, mudanças na forma de se ver a Fórmula 1, mas a gente fala lá no tópico de inovações, porque agora a gente vai falar dos pilotos. Vamos falar dos pilotos dos anos 2010, porque talvez seja uma das décadas com os pilotos mais talentosos que a Fórmula 1 já viu depois dos anos 80. Porque nos anos 80 a gente tinha os astros da própria década, mas com pilotos que iam brilhar nos anos 90 e pilotos que tinham brilhado nos anos 70 ainda na ativa. Aqui é muito parecido. A gente vai ter, quem brilha nessa década mesmo é o Lewis Hamilton, que conquista 5 títulos mundiais nessa década.
ele vai ter... primeiro que ele é o único piloto a conquistar em 3 décadas diferentes, né? O primeiro título e o último dele estão separados, um nos anos 2000, outro nos anos 2020, mas 5 títulos dos 7 estão aqui, todos pela Mercedes, que é 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019. A gente vai ter um domínio muito grande do Hamilton. Ele é um nome dessa década, mas ele já tinha um título lá nos anos 2000. O rival dele, Nico Rosberg, esse também aparece aqui nesta década. Apesar de ter estreado até antes do Hamilton, em 2006, pela Williams, ele vai chamar a atenção do grande público apenas agora na Mercedes. Mercedes que, além do Hamilton e do Rosberg, vai ter também a volta de Michael Schumacher, que tinha se aposentado lá em 2006. O Schumacher acaba fazendo apenas um pódio e uma pole position pela Mercedes. Não vez corridas, porque essa pole que ele fez, ele tomou uma punição uma corrida antes e abandonou, então ele perdeu 10 posições no grid. Em Mônaco, o que prejudica muito, então ele faz a pole e larga em 11º. Mas ele ajuda a construir esse carro que viria a ser campeão. Sebastian Vettel domina os 4 primeiros anos e tinha tudo para ser o nome da década, se não fosse uma batida em Hockenheim quando ele disputava o pentacampeonato contra o Hamilton. O Hamilton acabou campeão, né? Isso é 2018. O Hamilton acaba campeão e o Vettel acaba ali a carreira dele, basicamente. Ele consegue vencer algumas provas, mas nunca mais disputa um título depois daquela batida em Hockenheim. Quem disputa os títulos com o Vettel é o Alonso, que tinha sido bicampeão lá nos anos 2000. Vamos ter aqui o retorno de Kimi Raikkonen, campeão lá em 2007. Jason Button tem os melhores anos da carreira dele, tirando o título mundial, aqui nos anos 2010. Mark Webber tem os melhores anos aqui, apesar de ser pro outro lado dos anos 2000. A gente vai ter as primeiras vitórias de Max Verstappen acontecendo nesta década. Temos as primeiras vitórias de Charles Leclerc acontecendo nesta década de 2010. Lando Norris estreia também nesta década, que é o atual campeão mundial da Fórmula 1 no momento que estamos gravando essa série em 2020, no início de 26. Então, é uma década de pilotos muito bons. Fora Carlos Sainz, Alex Albon, pilotos que podem, George Russell, que podem vir a ser campeões no futuro, ou não, só se tornarem grandes pilotos, como é o caso de David Coulthard, Gerhard Berger, lá nas décadas passadas. Rubens Barrichello, Felipe Massa, para citar os brasileiros também. Então, talvez, se a gente pegar o grid, não grid, porque esses pilotos não coexistiram sempre no mesmo momento, Schumacher e Verstappen não correm juntos, um se aposenta em 2013, em 2012, o outro só vai estrear lá em 2016, tem um gap, 2015, desculpa, tem um gap de 3 temporadas entre um e outro, mas se a gente pegar década por década, talvez comparado com os anos 80, a melhor década em qualidade dos pilotos que passaram por ela. Vamos falar das equipes, porque diferente das 3 últimas décadas, os 3 últimos episódios, os protagonistas não são dessa vez Ferrari, McLaren e Williams. Inclusive, essa é uma das piores décadas para McLaren e Williams. A Ferrari. Vamos lá, vamos começar então pela Ferrari. Essa é a primeira década que a gente vai falar aqui, que a Ferrari não foi campeã de nada. Ela não ganha nenhum título nessa década. Porque apesar de que nos anos 80 e 90 ela não ganha o título de pilotos, ela ganha título de construtores nessas décadas. 82, 83 e 99. Dessa vez, nada. Ferrari vai bater na trave, vice-campeã com o Fernando Alonso 2 vezes, errando a estratégia em 2010 na última etapa, tendo azar com Romain Grosjean acertando o Alonso 2 vezes ao longo da temporada e tirando ele logo na largada da corrida, pontos que fizeram falta para o final do campeonato. Mas a Ferrari vai cometendo os erros. Com o Vettel em Hockenheim, como eu já falei aqui, né, e não ganhou nenhum título nessa década. Aliás, continua sem ganhar. Tá? Ainda não ganhou. Tá? Desde 2008 sem ganhar um título. E eu acho que não será em 2026 que voltará a ganhar. Não com essa dupla de pilotos atuais que, se você acompanha a opinião GP,
Se não, eu recomendo que acompanhe, né? Conheça a gente ao longo do ano, a gente vem falando. Ferrari com o Leclerc e Hamilton parece que não funcionou. E vai permanecer pelo menos mais um ano sem ganhar um título. Se a Ferrari for campeã esse ano, bom, porque eu torço, eu gosto da Ferrari. Então, vou ficar feliz de estar errado. Mas, a princípio, parece que vai continuar nisso. E não há uma explicação, diferente da Williams e McLaren, não há uma explicação lógica para a Ferrari estar perdendo esses títulos toda a vida. Já a McLaren, a gente lembra, né? Você, no último episódio, a gente contou do Spygate e do Liegate, que é quando a McLaren espiona a Ferrari para copiar o seu carro ali em 2007, e quando a McLaren, Ron Dennis e Hamilton principalmente, mentem para desqualificar a Toyota do Grande Prêmio de Melbourne. Isso é descoberto, e quem é McLaren perde pontos. Isso irrita a Mercedes, que estava fora da categoria como equipe desde os anos 50. Lá no primeiro episódio a gente conta, Fangio ganha os títulos e tudo mais, é uma das grandes equipes dos anos 50, é a Mercedes, então ela volta agora. Nos anos 2010 como equipe. Ela já tinha voltado nos anos 90 como fornecedora e parceira da McLaren, ganha os títulos com Mika Hakkinen, com Lewis Hamilton, mas é aqui que a Mercedes volta a ter uma própria equipe e vai dominar. Porque eu tô falando nos anos 2000 que a Ferrari tinha feito uma dominância nunca antes vista, mas não era o recorde até hoje, porque o recorde pertence à Mercedes. 8 títulos de construtores consecutivos, sendo 6 nessa década, 2 na década seguinte, né? Começa e encerra. Mas a grande quantidade está aqui, 6 títulos. São só apenas 2 equipes campeãs nos anos 2010. Red Bull nos 4 primeiros anos e Mercedes nos 6 últimos. Red Bull, que é a antiga Stewart, a antiga Jaguar, equipes bem discretas, que a gente não tinha comentado aqui no vídeo antes, diferente da Mercedes, que vem com o espólio da Brown, campeã em 2009, da Tyrrell, campeã nos anos 70, e a própria Mercedes, campeã lá nos anos 50, que é outra equipe, outro funcionamento, mas a marca, né, tá ali. Então, acaba sendo a Mercedes a grande responsável pela derrocada da McLaren, que não consegue se acertar com motores Honda, Renault, traz o Fernando Alonso de volta, tem aquela famosa frase no Japão do Alonso dizendo que o motor Honda era um motor de GP2 e não um motor de Fórmula 1. É um desastre a década da McLaren, até que ali no finalzinho o Zac Brown compra a equipe e começa a estruturar uma mudança que vai lhe render frutos na década seguinte, visto que a McLaren, inclusive, é a atual bicampeã de construção. No momento que estamos gravando esse vídeo, é a atual bicampeã, né? Williams. A Williams, a derrocada, começa lá nos anos 90, quando ela perde Andrew Newey, perde Renault. Tem um suspiro com a BMW, briga com a BMW, que vai para Sauber, e aí tudo começa a desandar. Aqui desanda de vez, a Williams chega a ser a última colocada no campeonato de construtores. Tem um suspiro quando assina com a Mercedes para ser fornecedor de motores e fica em terceiro lugar no campeonato com Felipe Massa e Valtteri Bottas, mas depois com Lance Stroll e Sergei Sirotkin é o final, é a derrocada, é o pior momento da Williams. Depois entra George Russell, eles contratam Robert Kubica sem o braço. O Robert Kubica sofre um gravíssimo acidente em 2011, fica com o braço totalmente deformado. Ele passa a ter que correr com um carro adaptado, porque ele não tem força no braço, e a Williams resolve contratar esse cara para ser o seu piloto. O que é uma história de cinema para o Kubica conseguir voltar à Fórmula 1 nessas condições, mas é completamente bizonho que a Williams tenha se sujeitado a isso. Então aqui é o fundo do poço. No finalzinho da década, no finalzinho da década não, é só na década seguinte. O Dorton Capital entra só agora, nessa década, de 2020. Então, é o fundo do poço para Williams, que vinha sendo protagonista nos últimos episódios, nas últimas décadas dessa série. É o fundo do poço porque a década de 2010 é dominada apenas por Red Bull e Mercedes. Vamos falar das inovações dos anos 2010. Temos aqui a criação do DRS, que mudou várias vezes o seu conceito e tudo mais. No início, no treino classificatório, poderia ser usado em qualquer lugar da pista, com exceção do túnel de Mônaco, que era o único lugar proibido na temporada inteira, que deu polêmica porque, se não me engano, o Schumacher foi o piloto, sempre ele, que resolve usar o DRS dentro do túnel.
Depois disso, passou a ser as zonas de DRS, que valiam para a corrida desde o início, valerem também no treino classificatório, com a exceção de que no treino classificatório você não precisava estar a 1 segundo, né? Porque a ideia é o treino você fazer sozinho. Mas o DRS é criado aqui, que não existe mais, ainda existe, está meio confuso esse ano. Aparentemente funciona sozinho. A gente vai entender melhor isso ao longo da temporada, como vai funcionar o DRS em 2026. Mas ele é criado aqui em 2010. O KERS volta com a força que criado em 2009 volta de 2011, mas não é mais usado do jeito que era criado, tipo, ser um turbozinho, não existe mais dessa forma. Agora tem o ERS, que é automático, assim como provavelmente o DRS vai ser também, pelo que explicaram. A grande mudança nos anos 2010, a grande inovação, claro, a gente tem um motor híbrido, que é ruim, ninguém gosta, mas a boa é... Lembra do episódio 3 ou 2? Episódio 2, que a gente fala que o Colin Chapman começa a criar o marketing desportivo na Fórmula 1, a botar patrocínio no carro lá com a Lotus, e nos anos 70 isso se intensifica. Então, agora a gente pega todas as informações do episódio 2, 3 e 4, porque no 4 é criado o Pacto de Concórdia, é criada a Fórmula 1 como liga. Pega essas três informações e absorve o seguinte: quando chega nos anos 2010, a gente está bombando com Facebook, Instagram, YouTube, rede social adoidado, e o Bernie Eccleston proibindo pilotos e equipes de terem redes sociais, com o Hamilton tomando uma punição por ter criado um Instagram. Porque a Fórmula 1 é um esporte de elite e a elite não tem rede social. Isso vai afastando o público jovem da Fórmula 1. Isso vai deixando a Fórmula 1 cada vez mais fraca. E com a criação de Fórmula E, passa a ter uma ameaça muito grande à hegemonia da Fórmula 1. Porque lá nos anos 90, a gente acabou não falando, teve a criação do Grupo C, que era da onde vem o Michael Schumacher, das corridas de Endurance, que era uma grande ameaça, tudo mais, mas era carro de turismo, era corridas de resistência, não era corrida de monopostos em circuitos mistos, como é a Fórmula 1. A Fórmula E era isso, eram carros de Fórmula 1 elétricos. Passa a ser uma ameaça muito grande, com mídia social, com os pilotos virando superstars, com as equipes. Claro, falando isso em 2026 parece loucura, porque a Fórmula E virou basicamente uma categoria a parte que não tem mais esses status todos que ela tinha quando foi criada. E as equipes passaram a migrar para a Fórmula E. A Fórmula E virou atrativa. A gente teve a Mercedes indo para a Fórmula E, flertando com uma saída da Fórmula 1. Hoje a Mercedes não tem mais equipe de Fórmula E, fechou, para ter uma noção. A Fórmula 1 conseguiu reverter isso. E reverteu isso como? Quando a Liberty Media comprou a Fórmula 1 do Bernie Eccleston, ela passou a permitir aos seus pilotos e equipes a terem redes sociais. E ao contrário, incentivou a terem redes sociais. Fez uma parceria com a Netflix e criou o Driver Survival, que é considerado por muitos algo ruim, mas por esse que vos fala e por muita gente, eu considero que salvou a Fórmula 1, porque a audiência da Fórmula 1 era muito baixa. A Fórmula 1 estava quebrando, estava falindo, estava contando os dias para acabar. Em termos de público, não tinha interesse. As corridas estavam chatas. Porque se você soma um mundo cada vez mais digital, com a maior dominância da história da Fórmula 1, com a Mercedes ganhando tudo, estando extremamente sem graça a Fórmula 1, não sabia contar essa história da Mercedes quebrando os recordes da Ferrari, que era uma baita história, mas não se sabia contar isso. A geração antiga queria disputas, queria roda com roda, queria algo que a Fórmula 1 proporcionava lá nos anos 80, que não proporciona hoje, que não dá para proporcionar hoje, até por questão de segurança. E a Liberty Media entende isso, que não tem como se mudar a categoria. A categoria não vai voltar ao que era, você tem que ensinar a gostar da categoria nova. Então cria-se parceria com a Netflix para criar um reality show mostrando os bastidores, contando as histórias que a Fórmula 1 não estava conseguindo contar. Tem uma parceria muito interessante com a Amazon para durante as provas e mostrando as estatísticas
que não se mostrava antes. Esse piloto vai... Você começa a entender as estratégias. A Fórmula 1 passa a ser um esporte cerebral, muito parecido com o que aconteceu com a NFL, que ficou sinônimo de porradaria, e se você vai ver um jogo hoje da NFL, não tem mais essa porradaria. É muito mais um jogo técnico, tático, cerebral, é um grande xadrez com seres humanos. A Fórmula 1 virou um grande xadrez com carros, que sempre foi desde os anos 50, mas não era a história que contava. A história passou a ser contada assim, dessa forma, em 2017, com a Liberty Media entrando, em 2018. Então, é a grande mudança, a grande inovação, foi o jeito de se contar a Fórmula 1 criado pela própria Fórmula 1. Porque estava sendo uma... E passou, voltou, né, a ser a principal categoria do automobilismo. Hoje todo mundo conhece, os pilotos voltaram a ser super estrelas como eram antigamente. Então, há uma baixa. Talvez o pior momento da Fórmula 1 seja nos anos 2010, ali por volta de 2016, 2015. A gente tem a grande surpresa do Nico Rosberg se aposentando também. Mas vai de uma Fórmula 1 que não está sabendo contar essa história. A gente teve nesta década. Lembra que eu falei que o recorde do Fangio permaneceu durante anos e anos? A gente teve em 2018 uma briga de 2 tetracampeões. Era Vettel contra Hamilton para decidir quem era o terceiro pentacampeão da história. E quase não soube ser contada essa história. No finalzinho, soube contar, mas não durante a temporada. Não se vendeu isso durante a temporada. No final, quando o Hamilton ganhou, aí sim se fez a homenagem. Se contou que era a terceira vez que isso acontecia. Mas se esqueceu que ao longo da temporada isso ia acontecer. Porque o Vettel era o grande rival, era o grande adversário. E também seria pentacampeão se ganhasse. Então a grande inovação foi a mudança de se contar a história da Fórmula 1 pela própria Fórmula 1. Após o acidente do Senna e do Ratzenberger em 94, se criou uma noção de que a Fórmula 1 estava segura e que nunca mais veríamos mortes. Isso ficou muito forte após acidentes gravíssimos, como o de Mika Hakkinen em Adelaide, o de Luciano Burti em Spa-Francorchamps, do Felipe Massa em Hungaroring, o do Alonso em Interlagos. Acidentes que se imaginava que muito provavelmente nos anos 80, 90, nos anos 70, 60, em décadas anteriores, seriam fatais. Robert Kubica no Canadá também. Então, chega 2014. A Fórmula 1 decide correr em Suzuka durante um tufão. Visibilidade péssima. A pista totalmente inguiável. E o Adrian Sutil, ele escapa num ponto do circuito. E é dado bandeira amarela. Algumas voltas depois, ou na volta seguinte, eu não vou lembrar o que é o certo, o Julius Bank escapa no mesmo ponto. Só que neste momento tinha um trator retirando o carro do Andrew Sutil, o que faz com que ele não colida no muro de proteção, ele colide no trator. O Julius Bianchi é a última fatalidade da Fórmula 1 até o momento. Em 2020, o Romain Grosjean teve um gravíssimo acidente, talvez o acidente mais grave da história da Fórmula 1 em que um piloto saiu andando. Ou talvez o acidente mais grave em que o piloto saiu vivo. Eu falo saiu andando porque o Burt, por exemplo, fica em coma por um tempo em 2001 e sobrevive também. Obviamente, o Burt hoje é comentarista do Grupo Globo. Então, o Grosjean talvez seja o acidente mais grave da história da Fórmula 1 em que o piloto sobrevive. Mais forte, assim. Mais até que o próprio Niki Lauda, que sobrevive nos anos 70. Inclusive, ele é um acidente pior e ele tem menos sequelas que o Lauda, né? O Grosjean. Mas isso é 2020. Né? Ficaria pro próximo episódio, mas eu resolvi antecipar. Aqui talvez eu até mencione isso no próximo episódio, provavelmente. Mas então é isso. O Julius Bianchi foi o último dos pilotos a
se despedirem por conta da Fórmula 1. Tivemos nessa mesma década a Maria de Villota. Mas a Maria de Villota eu resolvi não contar porque tem um ano entre o acidente e a morte dela. E nesse um ano ela deu palestras, ela viajou o mundo, ela teve uma vida durante um ano entre o acidente e a morte dela por conta do acidente, né? Foi uma sequela. Mas ela chegou a ter uma vida. Então por isso que eu resolvi não contar. Já o Bianca, apesar de ter um lapso temporal parecido com a de Villota, ele ficou esse tempo todo em coma. Então, só fazendo essa diferença, porque nenhum dos dois morreu na hora, né? Tanto o Bianchi quanto a de Villota. Mas foi nesse sentido. O Bianchi, no acidente, ele entra em coma e nunca mais acorda. A de Villota acorda, como eu falei, a da palestra de superação. Ela vive um ano, basicamente. Um ano arredondando, né? Não lembro se foi mais nem se foi menos. Mas ela tem um período ali de vida que o Bianchi não teve. Então é isso. Vai ficar agora uma playlist para você ver os outros episódios. Falta só um. Semana que vem a gente termina essa série. E é isso. Vejo você na próxima e falou.